Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um FuturaCast. Esse é um novo talk show, né? Mais um podcast que a gente está fazendo com um convidado, mas para fazer ele, eu tô aqui com o Dani novamente, né? Fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estou muito animado aqui para começar mais um. Esse é o sétimo, é com o Marcelo Serrado, que é um ator. Mas fala aí, se introduz para a gente poder começar. Bom, gente, prazer falar com vocês, né? Tá aqui com vocês dois tricolores de coração, né? Então vai ser um prazer bater um papo. Você sabe que o Flamengo, eu sou flamenguista, o Flamengo ele é parte da coluna do Fluminense, né? Sim. Ele foi criado através de uma dissidência na época lá do começo da década passada, começo do século passado, né? Acho que foi em 1920, ou não sei se é 10, 20 ou 30 por aí. E aí, uma dissidência do Fluminense que criaram o Flamengo. Então, a gente é um pouco da parte de vocês, né? São irmãos. Por sinal, Eu não o esqueci nosso dele. último convidado foi com o Renato Terra, que fez o Fla-Flu, que fala muito sobre isso. É mesmo, coisa documentária. Olha, que legal, cara. Então, tem a data certa? Vocês sabem a data certa ou eu falei besteira? É mais ou menos isso, não é? Eu acho que é. Acho que é, porque o Eu acho que é isso. Flamengo era um clube de 1902. regatas, né? E é depois que virou futebol. Deve ser isso. Sim, exatamente, era isso. Eu sei que é isso, sei que é mais ou menos por aí, por esse período. Uhum. Mas, enfim, vai ser um prazer conversar com vocês. Estamos aqui, estou a postos aí para que vocês perguntarem. Obrigado. Eu queria fazer a primeira pergunta, que é sobre como que você começou seu trabalho, né, como ator na televisão. Como que foi, assim, você pequeno? De onde que surgiu esse seu interesse para ser ator? Então, Pedro, Dani, na verdade eu era muito tímido na escola, né? Eu tinha um problema de gagueira, eu era gago. Minha mãe me botou num curso de teatro para meio que dar uma vez eu me soltava, né? O teatro é muito bom por causa disso também, né? Ele te ajuda, mesmo que você não siga a carreira, ele te ajuda a você ficar não ficar tão desinibido, né? Não ficar, eu era muito tímido, né? Me soltou, me ajudou a me soltar bastante na época, assim, mas eu não imaginava que eu fosse seguir a carreira. Era mais uma coisa muito mais para minha timidez, né? Do que qualquer coisa assim que fosse profissional. E aí eu comecei a fazer, depois da escola eu fui pro Tablado, que é uma escola muito famosa no Rio de Janeiro, da Maria Clara Machado. Eu fiquei 6 anos lá. Aí lá fiz de tudo. Lá eu fui contra a regra, fiz até bilheteria. Operei som. E aí eu descobri. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. Mas não era uma coisa que eu... Sabe aquela coisa, nasci ator, ou tem gente que nasce músico, né? Gente que nasce desenhando, tem esse dom, né? Eu fui meio que... E também tinha uma banda de rock, eu tocava blues, sou músico até hoje. E tinha uma banda, né? E quando eu tocava era muito difícil para mim encarar o público, entendeu? Então achei que o teatro ia me ajudar também nisso. E acabou ajudando, né? E como foi, assim, sua entrada mais profissional no teatro e na televisão? Então, Dani, na verdade, eu estava fazendo aula com a Luísa Cardoso, que é uma atriz no Tablado, e estava tendo uma peça chamada Um Bonde Chamado Desejo, que é uma peça muito famosa do Tennessee Williams. E um ator estava saindo. Aí a Luísa me indicou. Eu tinha 2 falas na peça, chamada Estou Cobrando para a Estrela da Tarde. Boa noite. Era só isso. Eu ficava 2 horas e meia na coxia para dar essas falas. E ficava nervosíssimo, porque era com a Teresa Raquel, uma grande atriz, uma diva. E eu tinha que dar essas falas com ela. Todo dia ela me chamava no camarim para falar, olha, você pode fazer mais isso, não sei assim. Então, para mim, era uma tortura aquilo. Porque eu ficava, você imagina um ator ficar 2 horas e meia, 2 horas e 40 para chegar no final e dar 2 falas. Então, foi bem difícil. Esse foi meu começo. Minha primeira peça profissional foi essa. Depois eu conheci o Zé Wilker, eu fiquei muito amigo do Zé, do Wilker, e ele me contou também que fez o mesmo personagem, né?
que era um mensageiro. Estou cobrando para a estrela da tarde. Boa noite. Só isso. Depois eu acabei entrando na televisão, fui para a TV Manchete, fiz um teste, também a Luísa me indicou. A Luísa Cardoso foi muito importante na minha vida, né? Ter esses anjos assim, uma atriz maravilhosa, me indicou para o Zé Vilk, aí eu fiz TV Manchete, aí fui para a Globo, aí, enfim, aí a coisa começou a... Aí, mas eu era um ator muito despreparado no começo, sabe? Não tinha essa tarimba, essa cancha que os atores jovens têm hoje. Eu fui me tornando, sabe, um ator, né, de verdade durante o tempo, sabe? Aquela coisa que nem jogador de futebol, né? Que vai treinando, né? E é isso. Basicamente, isso foi a minha entrada, entendeu? Muito maneiro. E você já fez teatro, TV, cinema? E qual é desses? Você também canta, né? E quais dessas atividades que você mais gosta de fazer? Você tem mais prazer? Eu adoro tudo, Pedro, mas assim, eu adoro cantar, né, cara? Me tornei um... na verdade, eu canto para teatro, né? Canto para musical, né? Eu não sou um cantor assim, mas eu adoro cantar aquelas músicas antigas, old songs, Cole Porter, Frank Sinatra. Agora estou me apaixonando por samba também. Até comprei um cavaquinho outro dia, ou seja, eu ouvi do Frank Sinatra ao cavaquinho, né? Ao Zeca Pagodinho, ao Cartola. Mas eu gosto dos sambas antigos também, Cartola, Noel Rosa, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra. Então, eu gosto dessa pluralidade. Eu acho que o ator ele tem que ser tudo, né? Eu penso assim muito... Quando as pessoas falam assim, qual é o conselho que você dá para um ator que está começando? Eu falo, desista. Porque é uma carreira muito difícil, mas assim, você tem que ver tudo, tem que fazer tudo, você tem que ler bastante. A gente já entrevistou alguns dos atores e você também tem essa coisa que você é muito versátil, assim. Você acha que os atores têm que ter um pouco disso? Por exemplo, o Marcos Veras, ele faz stand-up, você também faz. O Marcos Palmeira, ele também tem a coisa da agricultura, assim. Como é que é, assim, essa carreira de ator fazendo outras coisas, assim, versátil? Eu acho isso, Dani, acho fundamental isso, essa pergunta, muito pertinente, porque eu acho que o ator tem que ser versátil. Eu acho que o ator tem que ser versátil. Cada um na sua praia. Eu já me aventurei pelo stand-up, como você falou. Não sou um cara que tem essa verve como o Marcos Veros tem, mas assim, foi bom. Tudo foi bom para mim. Tudo foi muito... Eu me sinto muito preparado hoje em dia. Por mais que seja um abismo, né? Cada trabalho, o fracasso é iminente, né? O Antônio Bourdain, que é um grande diretor, ele fala o seguinte: o fracasso e o sucesso são próximos, inimigos impostores. Porque você faz um sucesso um dia, depois no dia você está um fracasso. E ele fala que fracasso dá caráter, né? Então eu estou com caráter ferrado, porque eu fiz muito fracasso na minha vida. Fiz peça para 2 pessoas, 3 pessoas. E acho que essa versatilidade que você falou é fundamental para um ator, sim. Eu acho que o ator tem que ser versátil, porque um dia fui convidado para fazer um personagem agora que é um pastor que canta para a igreja, toca piano. E, pô, se eu não fizesse isso, eu não seria convidado, né? Então, assim, você tem que ter essa versatilidade, é fundamental. Falar línguas também é muito importante. E eu acho que mais importante também, Dani e Pedro, é você estar atento com a vida, porque a vida ela é muito próxima da arte. A vida são linhas muito próximas, né? Então a gente pega elementos na vida, assim. Eu criei certos personagens que as pessoas, às vezes, criei um personagem uma vez que tinha uma risada numa novela chamada Velho Chico, do Benedito Rui Barbosa. E essa risada eu ouvi de um cara uma vez na rua, que é uma risada que eu sempre ouvia na minha esquina, assim. Então eu peguei essa risada de uma pessoa. Então esses elementos da vida são muito importantes. Você está atento com a vida, entendeu? Então, você acha que a vivência é muito importante? E quais foram os atores, ou sei lá, algum diretor que mais te influenciaram, né? Que mais te ajudaram para ser quem você é hoje em dia? Olha, eu acho que alguns diretores foram muito importantes para mim na minha vida, como a própria Bourdain, que eu já citei no teatro, Ivone Hoffmann, a própria Maria Clara Machado no começo, Zé Celso Martinez Corrêa, que é um diretor que eu trabalhei,
foi muito fundamental na minha vida. Ele conseguiu virar a minha chave. Na televisão, acredito que o Alexandre Avancini, Luiz Henrique Rios foram muito importantes. O Luiz Fernando Carvalho foi um diretor fundamental na minha vida. Fizemos 2 trabalhos incríveis chamado Alexandre e Outros Heróis, uma série, um especial de fim de ano. Depois fizemos uma novela chamada Velho Chico, do Benedito. Então foi um diretor muito importante, assim, que me fez ir para lugares não antes navegados, entendeu? No sentido de buscar. E o Zé Celso foi fundamental, porque o Zé Celso é um diretor que eu trabalhei uma vez na minha vida só. A gente fez o Hamlet em São Paulo, que é um espetáculo de 5 horas. Só que ele conseguiu transformar o ator Marcelo Serrado, pragmático e mais cartesiano, uma coisa mais previsível, não significa que seja ruim ou bom, um ator mais doido, numa coisa que eu podia errar, sabe? Eu falei, caramba, eu posso errar, sabe? Porque os atores, eu não gosto dos atores que são muito previsíveis, sabe? E eu acho que eu me encaixava um pouco nisso. Eu gosto da loucura, eu gosto do ator que pode errar, que pode... Eu, por exemplo, eu faço uma cena hoje em dia e eu não vou muito preparado para a cena, sabe? Eu vou decorado, com o subtexto da cena, mas tudo pode acontecer. Porque a tua respiração, a tua marca, eu não gosto de ensaiar muito a cena, entendeu? Eu acho que o que tem na vida pode acontecer. Cai uma coisa aqui no teto, de repente o Pedro vai pegar um copo d'água, mudou, de repente o Daniel cai ali, eu tenho que estar pronto para isso. Então, se você vem muito preparado, eu acredito que você perde aquela coisa que é o frescor, que é importante no ator. E sobre o Crow, né, que é um papel, eu acho que marcou bastante, assim, muitas pessoas te conheceram por ele, e como é que foi, assim, um personagem que é completamente diferente de você, assim, você falou que você pegou a risada do seu papel no Velho Chico de uma risada que você já tinha ouvido, como é que foi, assim, a montagem do Crow, assim... Então, Dani, o Crow foi uma coxa de retalhos, né, cara? Uma coxa de retalhos no sentido assim, eu tinha um preparador que eu contratei, que eu fora da Globo, e eu já imaginava que o Crow... Quer dizer, a gente nunca tem essa ideia, né? Eu tinha a ideia que um personagem era muito bom, mas eu não sabia que ele ia se tornar aquelas coisas que mudam a sua vida, né? Realmente o Crow foi completamente diferente de mim, né? Eu estava fazendo uma novela na Record e o autor me viu fazendo um personagem que era um bandido, um cara que não tinha nada a ver, cabeça raspada, e me chamou para fazer aquele gay, né? Então, eu não sei nem de onde ele tirou aquilo, mas ele achou que aquilo que tinha alguma coisa que levava ele me vendo fazer o Crow. E aí eu contratei essa pessoa e fui em algumas boates gays. E fui numa boate gay que eu encontrei um cara chamado Davi Alvarez, que depois se tornou meu amigo, que ele se vestia daquela maneira, assim, ele tinha um cabelo, um topete. E eu falei, cara, vou ficar amigo desse cara. Cheguei pro meu preparador, falei, vamos conhecer esse cara. Conversei com ele, tinha aquela voz aqui, ele falava muito com as mãos. Depois eu vi um filme chamado Santiago, do João Moreira Salles, que é um filme incrível. Você conhece? Já viram esse filme? Não. É um documentário sobre um mordomo que trabalhava na família Moreira Salles, e ele fala muito com as mãos sobre a aristocracia. Eu peguei o gestual do Crow nesse personagem. E aí eu vi uma risada também de uma outra pessoa numa boate gay. Peguei. Então, o Crow foi montado assim. E tinha uma alma, o Crow tinha melancolia. Eu escrevi quase um livro, entendeu, Dani, Pedro, sobre o Crow antes. De onde ele veio, qual é o passado dele. Peguei um livro chamado Ator e o Método, de Eugênio Kuznet, e lá tem várias perguntas sobre a característica dos personagens, como é que eles são, de onde eles vêm. Então, eu quis criar daquele personagem, aquele arquétipo, aquele cabelo, aquela gravatinha, tudo, uma coisa que tivesse alma, né? E aí foi o estrondo que foi. Você imagina só, você está numa Marquês de Sapucaí, você imagina para um ator, você está na Marquês de Sapucaí, e tem 200 ritmistas de uma escola de samba vestidos de Crow, né? Isso é uma consagração de um personagem, né? Uma coisa que você é inimaginável, né? Então, para mim foi uma coisa assim que falei, caramba, né? O personagem já não é mais meu, né? Ele se tornou do público, né? Ele sai de você, ele vai para um outro lugar, né? Ele vira uma coisa
Vira um arquétipo mesmo, né? Muito maneiro. Então você viveu, né? Você viveu como o personagem é na vida real, né? Então você realmente tentou realmente ver a vida de como é uma pessoa desse jeito, né? Sim, sim, Pedro. Eu acho que assim, eu não acredito que eu não preciso fazer um bandido, não preciso matar, não preciso fazer um drogado e me drogar, mas eu tinha que buscar algumas coisas do Crow, daquele personagem que era muito engraçado, que era divertido. Eu tinha que buscar ele em algum lugar. Então fui realmente me conectar com pessoas. Eu tenho vários amigos gays, mas nada que fosse uma coisa mais naquele diapasão do Crow, né? Daquele maneira. E eu indo pesquisando, indo para campo, né, mesmo. Fui para campo, né? Fui para várias boates gays e conheci muita gente, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aquilo foi fundamental, porque eu vi pessoas diferentes, né? Eu vi arquétipos. As pessoas falam, mas o gay é muito espalhafatoso. Tem gays de várias maneiras, como tem médicos de várias maneiras, como tem pessoas de várias maneiras. As pessoas não são uma coisa só, né? Por acaso, aquele gay... a gente tem que pensar também que é um personagem que tem mais de 14 anos atrás, né? Hoje em dia, provavelmente, ele seria diferente. Então, a gente tem que botar os personagens na época que eles foram feitos, né? Hoje, talvez, se ele fosse politicamente um pouco incorreto, né? Mas ele era adorado pelo público. Então, isso, até na reprise agora, no passado, Daniel, as pessoas amaram a reprise, porque viram como ele trazia leveza, entendeu? Trazia diversão. Então, acho que isso que foi bacana, né? Eu sou muito grato a ele. E, assim, você falou sobre sua entrada, né, no ramo da TV. E foi quanto tempo depois, assim, que você decidiu que ia ser ator? Ou antes, qual eram seus planos para, se não fosse ator, se queria ser jogador ou coisa do tipo? Então, eu queria ser... quando eu era bem garoto, assim, eu queria ser astronauta, né? Então queria ser astronauta, mas de uma certa maneira eu fui acabar trabalhando com sonho, né? Que a atuação, a arte, né? A arte também te leva a sonhar, né? Então o astronauta tem essa coisa de você, enfim, para outro mundo, né? Fazendo um paralelo, vou para outro mundo, né? Vou para outros mundos. E depois eu quis ser músico. Aí meu pai falou, vai morrer de fome. Aí eu quis ser ator. Meu pai, vai morrer de fome. Aí eu falei, já que eu vou morrer de fome, então vou fazer o que eu quero, né, cara? Então, e mas eu sempre gostei da música. A música foi sempre uma coisa que me encantou muito. Tanto que eu trabalho cada personagem com partituras musicais, né? Eu acho que os personagens têm uma partitura que são como a música clássica. E eu acho que o momento que eu virei, que você falou, eu acho que foi esse momento ali lá atrás mesmo, quando eu comecei a fazer e vi que consegui tirar minha timidez e subir no palco que as pessoas riam de mim, sabe? Aí eu falei, caramba, pô, as pessoas estão rindo de mim, estão achando engraçado. Isso me dava uma certa segurança como ator, entendeu? Como pessoa, né? Não como ator, não sabia muito, mas uma segurança como pessoa, de poder encarar. Você imagina para um adolescente não conseguir encarar as pessoas nos olhos, né? Não conseguir olhar para as pessoas nos olhos delas. Era muito difícil para mim falar em público aí quando eu via que o teatro me ajudava, eu falei, pô, é isso que eu quero, né? Então você acha que o teatro conseguiu, tipo, meio que tirar essa sua timidez, mas então o teatro realmente fez você virar uma pessoa, né? Realmente moldou seu caráter. Foi. Ele conseguiu exatamente o que você falou. Ele conseguiu tirar essa gagueira minha e me deu segurança como homem, né? Assim como como pessoa mesmo. E aí depois com o tempo eu fui falando, isso que eu quero, né? Não era uma coisa muito clara na minha cabeça assim no começo, né? E aí tinha coisa também que eu ficava perto. Eu ficava perto dos amigos, né? As pessoas mais descoladas, né? Que você adolescente lá começando a conhecer um bando de gente diferente, as pessoas mais descoladas, foi muito legal, assim, foi um momento de descoberta mesmo da adolescência mas quando veio a TV não foi uma coisa muito que eu pensei assim, sabe? Ela veio meio que num turbilhão e aconteceu, né? Por isso que eu não estava muito preparado assim para isso.
Sim, agora vamos falar sobre outra coisa, né? Outra coisa que é totalmente diferente de atuação, de teatro, que é o stand-up, né? E os monólogos que você faz. Como é trabalhar com esse ramo da comédia? Cara, eu acho barato, né? Foi o que eu falei, né? Eu não faço mais tanto stand-up assim, mas eu faço comédia. Eu sou um ator que faço bastante comédia. Eu fiz uma peça agora, acho que o Dani viu Os Vilões de Shakespeare, você não chegou a ver, Dani? Os Vilões? Então, Os Vilões era é uma peça que eu faço até hoje, são todos vilões de Shakespeare, né? Uma grande parte, não todos não, mas uma grande parte, onde eu botei comédia. Tem um momento da peça, o Pedro, que eu falo com a rainha da Inglaterra. E aí eu falo, I'm Brazilian actor from Brazil, my name is Marcelo Serrano. E aí faço um improviso, que é quase um stand-up de Shakespeare ali, né? Então, eu quis botar comédia na peça também para ela ficar mais leve. Então, eu acho que e tento botar comédia em todos os meus personagens. Eu acho que o humor é fundamental. Eu admiro muito esses caras que fazem stand-up, como o Diogo Portugal, o Fábio Rabin, o, né, o Paulinho Vieira, que são craques, né? São pessoas assim que eles pegam um texto, na semana seguinte já é diferente. Só que alguns caras de stand-up não conseguem fazer tanto personagem. Então, é uma... Às vezes são muito eles, né? Você fala deles, você fala... Eu vi um show do Jerry Seinfeld, que é isso, ele falando da máquina de lavar, do café da manhã que ele fez, esse cotidiano, né? Esse olhar sobre o cotidiano de uma maneira muito engraçada. Então, eu sou muito fã dessa coisa de... E quis fazer mais um teste também dessa coisa de como é que é você com o microfone somente, né? E você fazer as pessoas rirem com a blusa que eu tô, né? Sem botar uma maquiagem, sem entrar ali, você, o Marcelo. Isso é muito difícil. Muito difícil. Então, admiro muito essa gente. E sobre o trabalho que eu vi seu, que foi da risadaria, né? Que eu gostei bastante, você foi o apresentador, assim. Isso foi uma espécie de stand-up, né? Foi, Dani. Na verdade, ali eu era mais um apresentador, né? Tinha craques ali, que é o Paulinho Serra, né? Lembra do Paulinho Serra? Aquele que faz o cabelo, o barbudo, né? O Paulinho Vieira. E tinha um outro que tinha uma voz assim, né? E falava assim. Era um cara muito engraçado. E eu estava mais de apresentador ali, né? De um evento. Mas eu não tenho essa expertise que eles têm, né? Eu sou... então, para mim, assim, quase como uma reverência a eles. Eu estava ali, entendeu, Dani? Mais como uma reverência a essa gente que eu admiro tanto. Assim, falei, cara, vocês são craques nisso. Mas cada um no seu quadrado, né? Mas eu adoro. Eu fiz agora, há pouco tempo, a escolinha do professor Raimundo. Então, estava lá na escolinha com aquele bando de comediantes. Para mim, aquilo era uma coisa assim. Falei, nossa, né? Pô, eu faço comédia, fiz o Cro, né? Que foi um sucesso que foi, mas assim, eu não eu acho esses caras geniais, assim, eu sou muito fã deles, assim, sabe? Então, para mim era um prazer estar ali. E tinham atores assim que também não são tão comediantes, tinha o Marco Rica, tinha alguns outros atores lá que na escolinha que e surfam também nessa onda. Então, acho que você tem que surfar em todas as ondas. Eu acho que foi o que você falou. Tem que ser plural e tentar mais ou menos entrar em cada caminho, né? Em caminhos não antes navegados, né? E o que você acha sobre o politicamente correto? Eu acho que você tem que ser politicamente incorreto no sentido do, eu acho que principalmente o humor. Eu acho que o humor não pode ter censura, não pode ter nenhum tipo de. Eu acho que você não precisa fazer um humor denegrindo a outra pessoa, fazendo uma piada, falando de uma coisa, sei lá, a pessoa tem um defeito, você vai fazer humor em cima disso. Acho que você não precisa. Mas o humor tem que ser politicamente correto, né? Ele já é para ser assim, né? Como humor, não só humor de atores, como humor chargistas, né? Aqueles caras que fazem charge, que desenham. Você vê na França aquele atentado que teve, porque o cara fez uma charge. Eu acho que tem que ter humor, a gente tem que ter como espectador esse desconto de que é um humor, de que as pessoas estão fazendo humor, e que a vida tem que ter esse olhar crítico. Então, acho que tem que ser politicamente incorreto, sim. E sobre a relação da
da pandemia, né, que afetou muito diversos atores, né, porque a gravação é presencial. Você tinha alguns planos, assim, para fazer? Como é que foi como te afetou isso? Afetou bastante, né, Dani? Afetou, assim, em todos os sentidos, porque eu estava começando a gravar a ensaiar uma novela, ela foi adiada, e agora ela passou para agosto, eu começo a gravar em agosto. Então, me preparei, uma preparação que eu ia fazer de 3 meses, durou quase um ano. Então, estou me preparando há quase um ano para a novela. Então, foi bem duro, assim, está sendo duro, mas eu tenho um lado bom disso que a gente tem que tirar. O lado bom que eu posso falar é o seguinte: pô, eu estou estudando coisas que eu nunca estudei, estou lendo livros que eu não li há muito tempo, estou aprendendo espanhol cada vez mais, que eu faço muita aula de espanhol, podendo tocar instrumentos que eu não tocava, podendo ficar com meus filhos, sabe, bastante. Então, estou tentando ver o lado bom e também tentando me tornar um ser humano melhor. Eu acho que a chance que a humanidade tem nesse momento é poder se reciclar, poder ser pessoas melhores para um novo mundo que vai surgir. Eu estava lendo um livro agora do Harari, do Homo Deus, um livro maravilhoso. Tem o Homo Sapiens e tem o Homo Deus, né? Ele fala uma coisa chamada demanda reprimida, que aconteceu na gripe espanhola, acho que em 1920. Acho que morreram 50 milhões de pessoas na época. Depois houve uma coisa na Europa e no mundo todo chamada demanda reprimida, que foi uma volúpia de teatro, de cinema, da arte. Então, eu acho que esse fenômeno vai acontecer não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que o próximo carnaval vai ser o maior carnaval de todos os tempos. Não tenho a menor dúvida disso. Porque as pessoas não aguentam mais, as pessoas querem se abraçar, as pessoas querem cantar, as pessoas querem ir para o teatro, querem ver um show. Né? A saudade que a gente está de ver um show. Né? Então, tá meio dentro aqui. As pessoas têm que soltar essa felicidade, né? Exatamente, Pedro. As pessoas vão soltar isso numa catarse. Você imagina como é que vai ser a Broadway, os grandes musicais da Broadway, quando voltar agora em setembro? Porque os Estados Unidos já está vacinando, né? Já tá. Meu pai e minha mãe já vacinaram aqui no Brasil. Então, agora nos afetou a todos, né? Eu tenho amigos, perdi amigos nisso, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar tirar disso, fazer desse limão uma grande limonada, né? Agora eu gravei também já na pandemia com toda a segurança de máscara, com distanciamento. Então é possível voltar a trabalhar também com essa. O mundo todo está fazendo isso, né? Não tem muito que a gente tem que continuar. E acho que o Pedro ainda tem mais uma pergunta sobre a sua carreira e acho que a gente já pode falar, né, sobre a sua paixão, que é o Flamengo, que você até comentou no começo. Só queria saber, cara, como é que ficou sua cabeça na pandemia, né? Porque você ficou sem fazer o que você gosta, né? Sem atuar. E como que você conseguiu lidar com isso? Então, Pedro, eu tive em dezembro uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade bem alta, uma coisa bem forte, que é o seguinte: um dia eu estava no hotel, acordei, a minha mão ficou formigando, o coração disparou, os pés gelados, e achei que eu fosse morrer. Morrer mesmo. Falei, cara, vou morrer. Tinha acabado de falecer um amigo meu, eu estava longe de casa, não estava perto da minha mulher, dos meus filhos. Depois eu descobri que aquilo era uma crise de ansiedade, de pânico, que mais de 10% da população brasileira tem isso. É uma coisa assim que é muito normal. E, inclusive, se você vai para o hospital, o médico chega e fala, não, você não tem nada, vai para casa. Eles minimizam isso, né? Que é uma coisa gravíssima que a gente tem e que eu fui me tratar. Me tratei, estou me tratando e estou muito melhor. Hoje em dia não tenho mais nada. Mas é uma coisa que eu fiquei muito... Comecei a fazer muita live disso. Comecei a fazer escrevi um TED sobre esse assunto, que é quase um stand-up, né? O TED, né? Vocês já devem ter visto o TED por aí. Falando sobre esse assunto. Sobre como é que as pessoas se afetaram nisso, sobre síndrome do pânico, sobre crise de ansiedade. E um assunto muito sério, né? Eu faço muito de 15 dias no Clubhouse, falando sobre esse assunto, e vi quantas pessoas têm isso. Então é uma coisa muito séria. E eu tive isso.
Então, e as pessoas falam assim, pô, mas você tem uma família maravilhosa, tem uma carreira. Essas coisas a gente não escolhe, ela acontece. Então, pode acontecer com qualquer um. Mas eu me tratei. Hoje em dia, aconteceu uma coisa muito interessante que eu conheci o Kleber, que é um cara que faz meditação transcendental. Então, eu medito todo dia, 20 minutos durante o dia. Eu me deito no escritório, fecho meus olhos e medito. E volto para mim. Me reconecto comigo mesmo. Então, as pessoas podem falar, um papo meio cabeça. Eu falei, não, não é cabeça, é concreto. Porque tem um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Murphy, Joseph Murphy, que é incrível, que fala disso. O poder da mente, o poder que a gente tem sobre a gente mesmo. Eu posso fazer uma live com vocês só dissertando sobre esse livro, que é incrível. Bom, agora começando com o futebol, de onde veio sua paixão pelo futebol, pelo Flamengo, assim? Então, Daniel, na verdade, meu pai era Flamengo, né? Meu avô passou de geração para geração. E eu me lembro assim, com a sua idade, acho que mais novo que você, eu ia para o Maracanã com meu pai. E tinha geral naquela época. Vocês não pegaram geral, acho que vocês não chegaram a pegar geral. E a gente não é de geral, mas meu pai, um sol ferrado, a gente vendo o Flamengo jogar, eu bem pequeno. E eu me lembro que meu pai careca, as pessoas sempre jogavam bolinha nele. Joga a bola no careca, não sei o que, caía bolinha de papel, né? Tomava, jogava bolinha de papel. Meu pai começou de boné. Eu falei, pai, por que você vem de boné? Não, porque meu filho, eu sou referência. Vão sempre jogar bolinha em mim. Careca é ponto de referência. Careca é ponto de referência. Você sabe disso, né, Dani? Que eu tô falando. Né? Sei bem. Então, sabe bem. Então, cara, careca era ponto de referência. Então, jogavam bolinha no meu pai. Meu pai aí começou a ir com boné de marinheiro e aí pararam de jogar bolinha nele. Então, eu lembro disso na minha infância, que era uma coisa bem pitoresca, assim, da coisa da bolinha. E me lembro quando estava cheio, aí meu pai descia comigo com meu irmão, imagina a gente com 10 anos, meu irmão com 10 anos, eu com 8 anos, e descendo assim aquela escada do Maracanã, né, aquela rampa. Olha a criança, olha a criança, olha a criança. Então, a gente conseguia sair com aquele Maracanã lotado, né? Você imagina, hoje cabe acho que 90 mil pessoas, na época cabia 140, 150 mil pessoas. Era Menos, muita hoje em gente. dia uns 70 mil, acho o máximo. 70, né? 80 ou 70. 80, 70. Enfim, na época eu acho que era 150, 160 mil pessoas. Era muita gente. Então era uma coisa que você via o jogo assim, né? Eu me lembro que final a gente ficava sentado e tinha gente que ficava às vezes entre uma pessoa e outra. Você não conseguia fazer assim com as costas, entendeu? Então era um momento e vi vários jogos. Pô, eu tava no Flamengo. Aí vocês vão gostar agora que eu vou falar. Fluminense ganhou do Flamengo aquele gol de barriga do Renato Gaúcho, eu tava lá. Chorei muito. Mas engraçado, eu não tenho esse... Vai dizer que você não gritou campeão antes? Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu não sou aquele flamenguista... Já fui. E eu tenho mais essa coisa com o Vasco. Fluminense e Botafogo não é uma coisa que... Eu acho que tem uma rivalidade muito grande, Fla-Flu também, né? Por ser o clássico mais charmoso, né? O Nelson Rodrigues transformou o Fla-Flu num clássico que tem esse charme, né? Eu sempre achei a torcida do Fluminense muito bonita, aquela coisa do pó de arroz, é uma coisa que sempre me... A torcida do Vasco eu não gostava, porque eu tinha muitos amigos vascaínos que me zoavam muito, né? Quando a gente perdia. Então, eu acho que meus amigos tricolores eram mais gente boa. Então, foi isso que me causou essa impressão, assim. E você já pensou em ser jogador? Eu pensei, cara, lá atrás no começo e eu jogava bola direto, sim, mas aí me lembro que eu ia jogar bola com meu irmão mais velho, me botava no gol sempre. Aí eu falei, cara, pô, eu não quero ficar no gol, né? Eu não queria ficar no gol, eu queria jogar no ataque. Aí meu irmão sempre me colocava no gol. Não, vai pro gol, garoto. Você é mais jovem, fica no gol. É uma sacanagem, né? Eu ficava sempre no gol. E eu queria jogar no ataque, no meio de campo, né? E aí depois eu vi, cara, não tem esse talento todo para virar jogador de futebol, né?
E como que você enxerga a situação do Flamengo hoje em dia? Você acha que dá para ganhar essa Libertadores, o tri do Brasileirão? Cara, eu não sei, Pedro, assim, eu gosto muito do Rogério Ceni. Eu não sei, não encaixou muito bem. Você vê que o time do Flamengo ano passado era igual ao time do ano retrasado, ganhou tudo, né? Então, eu não sei, acho que falta alguma peça ali. Acho que a defesa do Flamengo é muito fraca, tirando o Rodrigo Caio, que é muito bom. Então, assim, o Flamengo no último jogo tomou 2 gols, fez 3. Mas imagina se não faz, se tem um time mais fechado. Então, assim, tem que ver, né, cara? Tem que ver. Tem times aí muito fortes, né? Eu acho que os argentinos são bem fortes também, né? Então, a gente tem que... Não sei como é que vai ser, cara. É uma incógnita, te confesso. O Gustavo Henrique, né? Não, não vamos nem falar disso. Vamos tecer esse tipo de comentário. Mas eu gosto muito do goleiro. A gente tem um ótimo goleiro, né? Agora, tem um jogador no time de vocês que é sensacional, que é um garoto de 17 anos, que fez um gol. Qual é o nome dele? Foi até Kaique? vendido por Kaique, foi vendido por Manchester City agora. Aquele menino é espetacular. Vai jogar Libertadores, não vai? Vai. É. E esse garoto é espetacular. Eu acho que é isso, né? Foi muito bom te entrevistar, adorei. Quer dizer, não, última coisa. Você, além do futebol, o que você gosta de fazer? Assim, eu vi que você citou bastante livros, você gosta bastante de literatura, filmes. Gosto muito de literatura. Eu gosto de ler 3, 4 livros juntos, que aí eu comparo num pedaço, vou para outro. Eu estou terminando o Homo Deus agora, estou lendo 7 breves lições da física, que é um livro do Calvelli, que é maravilhoso. Acho que é Calvelli, o italiano, que fala sobre a física de uma maneira muito fácil, muito fácil. E estou lendo um outro livro que está aqui, inclusive na minha cabeceira, que é do Woody Allen, a biografia dele, Ah, que biografia. também é a biografia do Woody Allen. São livros que eu estou lendo agora no momento. São os 3 livros que eu estou lendo no momento agora, entendeu? E filmes, eu adoro série, eu vejo tudo, né? Tudo que eu posso, assim. Eu estou vendo agora uma chamada... como é que é? Spectros of Love. Espectros, o amor e o espectro, uma coisa assim. Que fala sobre pessoas autistas, assim, em relação, que está na Netflix. Tendo relação e se relacionando com outro autistas, homens e mulheres se relacionando, né? E como é que as famílias veem isso, bem interessante. E tem uma série na HBO que eu também tô vendo, chamado Years and Years, que é incrível. Vale muito a pena ver. E eu terminei de ver o Chernobyl, né? Que tá na HBO também, que é muito bom. Tem alguma série para recomendar pra gente? Olha, o Chernobyl, que é incrível. Tem uma que é aquela do... Como é que é? Que tá na HBO também, é do quadrinho. Puta, eu comecei a ver os 2 primeiros episódios, assim, Watchmen? Watchmen, exatamente. Putz, série demais, cara. Você já viu? Já viram de Watchmen? Cara, eu vi o primeiro episódio, mas meus amigos são muito fãs e sempre falam assim, termina. Caracas, cara, eu vi só o primeiro episódio, vi o primeiro e o segundo. Não terminei também, Dani, mas achei muito foda, assim, achei muito legal. Vi uma ótima na Netflix, eu recomendo, chamada Falda, uma israelense. E que mais? Cara, tem muita série. Tem uma muito boa, bem uma distopia, assim, falando The Man in the High Castle, na Amazon, que fala como é que seria o mundo, Estados Unidos, se o Hitler tivesse ganhado a guerra. Então, assim, tem o Empire State Building, Eu vi essa. Caralho, muito doido, cara. Tem assim, né? Tem esse lugar, né? Times Square, né? Times Square, na verdade, com suástica. É muito incrível, assim. Eu achei muito incrível. E tem aquelas clássicas, Modern Love, que é um barato. Tem uma incrível, não, que é chamada Barry, que é um comediante do Saturday Night Live, que ele escreveu. A história de um matador que vai fazer teatro e que meio que desiste de matar as pessoas, assim. É engraçado, é uma comédia, entendeu? É uma tragicomédia chamada Barry, Barry. Tá na HBO. Pô, legal.
Eu acho que é isso. Siga a gente no Instagram e no YouTube e no Spotify. Pedro, tem alguma coisa a falar? É isso. A gente, em todas as redes sociais que você achar, vai ser @FuturaCast, nosso nome. Cara, espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, manda para algum amigo que gosta do Marcelo Serrado, sei lá, gostou do nosso papo e compartilha. E é isso, tem algum recado para dar no final, Marcelo? Pô, agradecer a vocês, né? Desejo sucesso, vocês dois aí nessa empreitada. E, pô, foi um barato falar com vocês. Boa sorte hoje, no jogo de hoje. Espero que vocês saiam felizes. E, pô, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nas perguntas, e possa ter ajudado as pessoas que forem ver e ouvir depois em alguma coisa. Tá bom. Então é isso. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Segura, se der pra segurar, segura, que eu sou chegado a uma loucura.